Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Amém. Ele pediu para me apresentar primeiro, lógico, depois ele vai falar mais do que eu, então, já pegar minha oportunidade. Estou muito feliz, né, com esse privilégio de estarmos aqui para ministrar, para passar um pouco, né, do que aconteceu conosco, a nossa vida, nessa última rede de casais do ano, né, uma rede muito importante. Eu creio que o Senhor tem algo diferente para derramar aqui nessa noite, algo diferente para fazer na sua vida, no seu relacionamento, e que o Senhor nos use aqui como um instrumento verdadeiramente nas mãos do Senhor, amém? Então, que você possa abrir o seu coração, possa se derramar, se entregar verdadeiramente na presença do Senhor. Não é simplesmente um jantar. Eu acredito que você não veio aqui para jantar, você veio aqui porque você busca algo novo para o seu casamento, para o seu relacionamento. Então, que você crie verdadeiramente essa expectativa de que o Senhor vai mudar a história do seu casamento para melhor, para mais coisas grandes que o Senhor tem para a sua vida, para o seu relacionamento, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, casais, né? A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz de estar aqui nessa noite, diga amém. Glória a Deus, né, irmãos? Que privilégio nós temos de estar aqui com os irmãos nessa noite, nesse jantar de casais. E aqui está as famílias representadas por cada casal, e tudo começa na família, tudo começa através do casamento. Então aqui é uma fábrica de geração de sonho, de herança para o Senhor. A instituição mais atacada, mais perseguida que existe no mundo é os casais. Você sabia disso? Porque não existe nada grande que não começa por um casal. E Satanás, ele sabe disso. É por isso que ele luta de dia e de noite para destruir as famílias, destruir os relacionamentos, para que haja quebra de aliança dentro de um casamento. O diabo, ele não se cansa. E louvado seja Deus que a igreja, ela se preocupa com isso. E nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho da nossa história. Nós estamos eu me converti em 2006, então já tenho mais de 16 anos aí que eu estou caminhando com o Senhor. E Deus restaurou minha família, restaurou meu casamento, e nós temos muita alegria de servir ao Senhor. Então, a pastora Sueli e o pastor Miguel, eles estão em viagem, e eles pediram para nós compartilhar com os irmãos, com os casais aqui do Parque do Carmo, a nossa história, o que Deus fez, e aquilo que Deus está fazendo ainda na nossa vida, né? Porque não existe nada bom que não possa ser melhorado. Tudo que está bom pode ser melhorado ainda. E nós queremos nessa noite compartilhar, né, um pouco da nossa história. E esperamos que de alguma maneira o Senhor toque, né, que a nossa história possa edificar a sua vida, edificar o seu casamento. Porque o Senhor, certamente, Ele tem grandes coisas para fazer através de cada casal que está aqui nessa noite. Então, muito obrigado, né, aos pastores aqui, o pastor Salvador, a pastora Beth, pela recepção, pelo carinho de sempre, e pela igreja também, por cada casal que está aqui e vai ouvir o nosso testemunho nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos começar falando, queridos, da nossa história, né? Nós não nascemos na igreja. Então eu vim de uma família católica, e eu sou pernambucano. A minha esposa, ela é paulista, e eu vim para São Paulo com 15 anos de idade. Então eu nasci num lar de uma família de 6 irmãos, 4 homens, e
e 2 mulheres. Meu pai, um homem muito trabalhador, é um homem fiel à minha mãe. Minha mãe, uma mulher muito abençoada, de muita fé, apesar dela não acreditar em Jesus na época, mas uma mulher muito temente a Deus. Então eu cresci numa família normal, uma família que meu pai nunca deixou faltar nada para nós. Passamos algumas dificuldades, mas nunca chegamos a passar necessidade. Mas com 15 anos de idade eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, e eu vim para São Paulo. E foi aí, com 15 anos de idade, que eu conheci a minha esposa. E eu queria que ela falasse um pouquinho, né, da história dela, de onde ela nasceu, porque às vezes a gente conta uma história, um testemunho, mas um testemunho tem que ter começo, meio e fim, para a gente entender aquilo que Deus fez. Contrário dele, né, que já veio de uma família estruturada, eu fui filha de mãe solteira. O meu pai não assumiu, né, quando eu nasci, meu pai não assumiu. Minha mãe assumiu sozinha, com a ajuda dos meus avós. E eu fui criada assim até os 3 anos. Quando eu tinha 3 anos, a minha mãe conheceu o meu padrasto, né, que é hoje o meu pai para mim. E ele assumiu, né, ele me assumiu como filha, com 3 anos de idade. Então, eu tive a presença de uma pessoa que supriu as minhas necessidades físicas, sempre supriu a casa com alimento, nunca deixou faltar nada. Um homem também de família, um homem exemplar. Mas, assim, eu sentia a falta da figura paterna na minha vida. Porque padrasto, ele pode ter o amor que for, mas, assim, não é a mesma coisa do que o pai verdadeiro. Então, o pai verdadeiro, ele tem um carinho a mais, um amor a mais pela filha, que um padrasto não pode demonstrar, não pode dar. Então, eu senti muito essa falta. Então, eu cresci sem a figura paterna. A minha mãe sempre supriu também, mas ela, como não era cristã, ela supria segundo as limitações dela, né? Nunca me ensinou a palavra, nunca fui, não era nem católica, nem crente, não era nada, não ia em igreja nenhuma. Então, a gente foi criando assim, foi criado numa estrutura de acordo com o padrão do mundo. A gente não recebeu nada espiritual, algo religioso para a gente como base. Mas é isso. Eu cresci assim, e depois, quando eu tinha 15 anos, foi que eu conheci ele, porque ele é primo do meu padrasto. Então, ele veio do Pernambuco para cá, e aí... Ele sempre conta isso. Quando eu vi ele, eu me apaixonei, mas, na verdade, foi ao contrário. Ela se apaixonou à primeira vista. E demorou um tempo, né, para a gente começar, né, conversas, se relacionar. Acho que demorou menos de um ano que a gente conversava. A gente trabalhava junto na mesma fábrica, e ele insistia, investia bastante, até que um dia eu cedi. Mas assim, como eu era de uma família tradicional, eu tive que pedir para namorar. Então eu cheguei no meu primo, que é o padrasto dela, e falei, eu quero namorar com a Tamires. E ele falou assim, tudo bem. Só que a gente era muito imaturo, né? Eu tinha 16 para 17 anos, né? Porque demorou, viu, irmão? Não foi de um dia para a noite, não, tá? E aí ela, nova também, e ele falou assim, tudo bem, vocês estão autorizados para namorar, mas só namorar, não vão aprontar. E aí, 2 adolescentes namorando, aí a gente acabou aprontando, e ela ficou grávida do nosso filho mais velho, que é o Kaique, que esse ano ele vai, não, ano que vem ele fez 18 anos esse ano, ano que vem ele vai fazer 19 anos, tá? Então a gente não é tão jovens assim agora, né? Já fala a idade do filho e começa a revelar, né, mais ou menos quantos anos a gente tem. E aí ele não aceitou isso, ele acabou não aceitando, a mãe dela entrou em desespero, e ela acabou saindo de casa, e eu assumi, fui morar junto com ela. Eu fui morar na casa do meu irmão, uma casa de 2 cômodos,
e no quintal do meu irmão tinha um terreno vazio. A gente acabou construindo 2 cômodos com muita dificuldade, porque a gente ganhava muito pouco na época, e foi o início do nosso relacionamento. Então, assim, quando um relacionamento ele começa da forma errada, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Não porque a gente não se amava, porque a gente sempre se amou, né? Eu sempre fui o amor da vida dela, e ela sempre foi o amor da minha vida. A gente era muito apaixonados, né? E só que casamento não é fácil, né, irmãos? Não é verdade? E principalmente quando você casa com uma pessoa que é diferente de você, né? Tem casais que são, parece que eles nem brigam, né? Porque eles são muito iguais, né? E é muito legal. Às vezes tem casais assim, mas tem casais que é diferente. Tem casais que um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Tem desejo tem um desejo, o outro tem um desejo, tem um sonho, o outro tem um sonho. Então, geralmente esse casal ele vai ter mais atritos, vai ter mais dificuldade. E se ele não tiver o embasamento dele, a fé dele embasada em Jesus, certamente ele vai ter muita dificuldade. Então a gente muito jovem, muito imaturo ainda, com uma criança, nasceu o Kaique, então duplica aí os gastos, as despesas, as responsabilidades, porque filho não é brincadeira, né? Quem tem filho sabe, e a gente não estava preparado para isso. Então começou as brigas dentro de casa, e a gente ficou mais ou menos 1 ano e 8 meses, depois que o meu filho nasceu, e a gente decidiu então se separar, porque era muita briga, e aquela paixão, aquele amor tinha ido embora, né? E aí a gente então decidimos nos separar. Só que nesse período nós começamos a ir para a igreja, começamos a ir na igreja, e foi através dessa situação que eu cheguei na igreja, e eu comecei e entreguei minha vida para Jesus. A igreja batalhando para a gente ir para o encontro com Deus, e na semana do encontro com Deus, o inimigo sabia que se a gente fosse ali naquele encontro juntos, haveria ali uma restauração. E ali naquela semana foi muito difícil, muitas brigas, e foi justamente na semana do encontro que nós decidimos nos separar. Então eu fui para o encontro e ela não foi para o encontro, e eu fui para o encontro, tive um encontro com Jesus. Ela começou a ir para a igreja. Aí eu queria que ela falasse desse período na vida dela para vocês. Na verdade, assim, eu comecei, depois que a gente se separou, eu voltei para a casa dos meus pais, e lá eles já estavam frequentando a igreja, né, a Assembleia de Deus, lá aqui do bairro. E então ele falou para mim assim, meu pai, depois, né, de tudo que aconteceu, ele ficou muito, muito mal, assim, muito ressentido. Ele se sentiu traído, né, porque ele confiou na gente, deixou a gente namorar, e aí eu chego de barriga e falo, estou grávida e agora? Então ele não aceitou isso da melhor forma. E então, para ele aceitar eu novamente dentro de casa, ele estabeleceu uma regra. Ele falou assim, você pode até voltar aqui para dentro, mas você vai ter que ir para a igreja comigo. Então eu fui forçada. Eu fui na marra, não queria, eu estava dentro da igreja, e aí quando eu estava lá fora eu não era crente coisa nenhuma, eu só estava ali porque eu precisava, porque era algo imposto. E ele já estava, né, aqui na videira, ele já tinha vindo para o encontro aqui na videira, eu estava lá na Assembleia. Aí até que um dia que ele foi lá, na casa dos meus pais, e ele fez um convite para mim vir aqui. Vamos lá na videira. Só que ele faz aquele convite. Sabe aquele convite quando você faz assim? Vai lá, mas não vai não. Não vai não, fica aí mesmo. Porque a gente não... Nesse tempo que a gente ficou separado, devido a tantas brigas que a gente teve, a gente não se dava bem. Não foi aquela separação amigável. Foi uma separação que eu não queria conversar com ele. Foi algo assim, meio que distante, entendeu? Então, quando ele me convidou, por convidar, eu falei assim também, só de raiva agora eu vou. Ele não quer que eu vá, mas eu vou. Aí eu peguei a minha irmã e vim para a videira. E eu estou aqui até hoje. De propósito, você vê como que as coisas, né? As coisas são assim, meio que de propósito, meio na raiva, meio empurrado. Mas, queridos, funciona.
funciona. Algumas vezes funciona, outras vezes não funciona, sim. Mas, no meu caso, o meu testemunho funcionou. Então, eu vim para a igreja, e aí começou Deus fazer a obra, eu batizei, fui para o encontro, e nisso a gente ainda estava separado. E os irmãos da igreja ficavam, e aí, vocês vão restaurar, tal, vocês têm um filho junto, por que vocês não voltam? Foi um prazo aí de 2 anos, né, que a gente ficou na igreja, na mesma igreja lá em São Mateus, mas sem reatar o nosso compromisso. E sempre lutando, né? Eu falava assim, se for de Deus, a gente vai voltar, vai acontecer. Se não, deixa como está. Aí até um dia que o meu líder chegou em mim e ele falou assim, ô Giva, a Tamires é bonita, né? Porque ela é uma gata, né? E ela, se você vê ela sendo apresentada com outro, né? E naquela época o jovem tinha que pedir para o líder para namorar, e aí eu associei, será que alguém falou alguma coisa a respeito dela, né? E aí eu falei, eu acho que a gente é só amigos agora. E aí ele falou assim, então pensa direito, né? Porque amanhã ou depois você vê ela sendo apresentada com outra pessoa, e como que você vai reagir a isso? E aquilo mexeu comigo. E foi aí que eu descobri que eu ainda amava ela. E eu lembro que teve um acampamento de homens, e lá no acampamento de homens, Deus falou comigo. Ele falou assim, eu quero restaurar o seu casamento. Porque eu ouvi nitidamente a voz do Senhor naquele lugar falando comigo. E eu cheguei nela e falei, nós estamos aqui, faz 2 anos que nós estamos aqui na igreja. Você está aqui na igreja, eu já tinha um pouquinho mais. E eu falei, vamos orar. Deus falou isso comigo, nós temos um filho. E filhos, eles precisam crescer com os pais, né? Porque isso marca a vida dos filhos. Quando o filho ele cresce com o pai, com a mãe, isso dá um destino tremendo para a vida do filho. Eu pensei no Kaique tinha uns 3 para 4 anos, e ela falou, vamos, só que eu falei, mas eu não quero que seja nada meu, mesmo que eu ouvi Deus falando, eu falei, vamos orar 3 meses, e a gente ficou 3 meses orando, e aí eu fui falar com o pai dela novamente, e aí ele abençoou, ele falou assim, agora eu vejo que vocês estão preparados para vocês voltarem, e vocês têm a minha bênção, e o que eu puder fazer por vocês, para abençoar vocês, eu vou fazer. Então, passou 3 meses, nós fomos apresentados na igreja, né, como namorados, ficamos 8 meses namorando, e só que assim, crente namora, tem que casar logo, né, porque, meu Deus do céu, ainda mais a gente que já tinha vivido uma vida de casado, então assim, era só Jesus, irmão, porque olha, eu falei, não, a gente precisa casar, só que não tinha dinheiro, e ela pegou um versículo que está na Bíblia, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e ela, eu quero casar na igreja, eu quero casar, e foi falar com a pastora Sueli sobre isso, e a pastora Sueli falou assim, tudo bem, vocês estão na igreja, vocês eram do mundo, vocês não conheciam a verdade, se você tem esse sonho de casar na igreja, tudo bem, pode casar na igreja. Só que, irmãos, a gente não tinha R$1 para casar. Como que vai dar uma festa se não tem dinheiro? Então, mas a gente marcou a data de casamento, fomos lá e casamos. A gente queria casar, né? A festa, se acontecer, amém. Se não acontecer, também o importante é casar. Ele queria casar só no civil. Falou assim, a gente vai lá, assina o papel e já era, dá um almoço, acabou. Eu falei, meu sonho é vestido de noiva, é cerimônia, eu quero tudo bonitinho, do jeito que Deus prometeu para mim. E aconteceu, queridos, a gente, por um mover de Deus, a mão de Deus, a gente praticamente ganhou o nosso casamento inteiro. Vestido de noiva, a decoração. Eu tive um dia de noiva na minha casa, que 2 amigas minhas, que na época era da igreja, né, não sei se alguns de vocês aqui conhecem, que é a Thaís e a Alânia, lá de São Mateus, elas vieram, fizeram todo o meu dia de noiva na minha casa, e meus pais me deram vestido de noiva, me deram festa, me deram a comida,
pastora cedeu a igreja e a gente casou e a gente ainda teve uma lua de mel lá em Águas de Lindóia. Foi tudo perfeito. Tudo perfeito para a honra e glória do Senhor, sem nenhum real no bolso. Irmãos, isso há 14 anos atrás, e eu saí com um bolso com R$2.500. Saí feliz da vida, irmãos. R$2.500 de gravata. Eu nem acreditei, falei, meu Deus, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E eu falei, Jesus amado, esse negócio de Jesus é bom demais, hein? E a gente foi para Águas de Lindóia, foi uma bênção. E fazem, dia 25 agora do ano que vem, vai fazer 14 anos, né, que nós somos casados, né, bem casados, abençoados, né, graças a Deus. Temos dificuldades, como todo casal, passamos por provações, passamos por tribulações, por dias difíceis, mas com Jesus nós aprendemos e estamos aprendendo a superar os dias difíceis. Porque, irmãos, os dias difíceis, eles vêm, mas os dias bons, irmãos, eles são melhores do que os dias difíceis. Amém? Então, os dias maus, os dias difíceis, as adversidades, os desafios, eles vêm, mas a vitória também vem, porque Jesus, Ele está no casamento, amém? Se tem uma coisa que Jesus está é no casamento, Jesus está no seu casamento. Você pode estar aqui passando por alguma provação, alguma dificuldade, mas eu quero dizer que Jesus está assistindo o seu casamento, e Ele está aqui para restaurar aquilo que foi perdido. Porque isso é uma verdade, irmãos. Jesus, Ele é especialista em fazer isso, em restaurar aquilo que se perdeu. Então a gente está feliz, nós servimos ao Senhor. Há 7 anos atrás, nós, na igreja ali de São Mateus, nós lideramos célula ali por muitos anos, e depois nós fomos enviados para Caçapava. Hoje nós moramos na cidade de Caçapava, fica ao lado da cidade de São José dos Campos, e nós estamos lá trabalhando, servindo ao Senhor, estamos ali evangelizando a cidade, fazendo campanha, visitando as pessoas, orando pelos enfermos, e crendo que Deus dará o crescimento, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor, e nós estamos felizes em fazer parte disso. Nós estamos ali servindo ao Senhor. E antes da gente ir embora para Caçapava, eu lembro, eu não posso deixar de contar isso aqui para os irmãos. O meu irmão, ele foi embora para Caçapava, e ele era da minha célula. A gente deu um suporte para ele, e na época a gente tinha um Palio 99, e eu ganhava R$1.200. Minha esposa, isso há 7 anos atrás, minha esposa trabalhava, ganhava em torno disso também, e nós pegávamos o carro todo domingo, 3 horas da tarde, nós íamos para Caçapava. Ficamos 2 anos e meio, indo todos os domingos para Caçapava, e às vezes eu ia com o Flavinho, que nos ajudava na semana lá. Então, às vezes na terça-feira eu ia também, às vezes ia na terça, e todos os domingos eu estava ali, ministrando a palavra de Deus ali para os irmãos. E quando a gente deu esse passo de fé, Deus, Ele começou a abrir as portas no meu trabalho, né? Eu trabalhava numa empresa de consultoria, e Deus, Ele começou a abrir as portas para mim, e nós tínhamos uma despesa mais ou menos de R$300 por mês com custo de combustível para Caçapava, isso há 7 anos atrás. Irmãos, 3 meses depois, eu estava ganhando 3 vezes mais esse valor de comissão, porque Deus estava abençoando, honrando. Em 2015, Deus nos abençoou com um carro melhor. Então, a gente falava, agora se a gente ia com o Palio, agora com esse carro aqui nós vamos de boa. E aí o pastor Miguel chegou na gente e falou assim, está na hora de vocês irem. E eu falei, não, mas eu só vou com emprego, eu só vou quando a empresa de consultoria abrir uma empresa em São José, porque eu não vou deixar meu serviço aqui para ir para lá sem um trabalho. E o pastor Miguel, ele falou assim para mim, você precisa aprender a confiar em Deus e não no seu trabalho. E aí, irmãos, eu não falei nada, fiquei pensando nisso.
naquela semana eu cheguei no meu patrão e falei assim, eu estou indo para Caçapava com emprego ou sem emprego. E ele falou assim, me dá uma semana que eu quero pensar para ver o que dá para fazer por você. E aí ele conversou com a esposa dele. Ele falou assim, Giva, você vai para Caçapava para fazer a obra do Senhor. Então você vai com o seu trabalho, vai aumentar seu benefício, e você vai trabalhar de casa, a empresa vai pagar a internet, vai pagar telefone, vai pagar tudo para você. Você está indo com essas condições, porque Deus é maravilhoso, irmãos. E aí, irmãos, nós ficamos 7 anos, né? Eu trabalhei de casa nessa empresa, e o ano passado, em outubro do ano passado, né, o Senhor, Ele falou conosco, colocou no nosso coração, para me abrir a minha própria representação na área de consultoria, e em dia 27 de outubro do ano passado, nós abrimos a nossa empresa de consultoria, e para a honra e glória do Senhor Jesus, temos vivido algo que nós não imaginamos, nós não pensamos que a gente ia viver o que a gente está vivendo na nossa vida financeira, porque Deus, Ele realmente é maravilhoso. Agora, eu queria falar, até antes da gente falar o que Deus está fazendo também na nossa vida, a gente queria ler um versículo, irmãos, que está lá em Mateus, capítulo 12, você que vai ler, tá? Ela vai ler aqui o versículo, Mateus, capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia. É muito tremendo esse versículo. É muito forte, muito verdadeiro, irmão. Nós precisamos levar isso a sério. 25 diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Queridos, quando a gente não conhecia Jesus, a gente era um sonhando uma coisa e o outro sonhando outra coisa. Irmãos, quando um casal está dividido, Satanás ele encontra uma brecha para poder agir. Satanás ele sempre vai agir na divisão. Toda destruição, irmãos, toda destruição de uma família, de uma casa, de uma cidade, de uma nação, acontece através de uma divisão. Satanás ele encontra uma brecha na divisão, quando o casal não concorda com algo, quando o casal não está alinhado às suas expectativas, aos seus sonhos, Satanás então ele tem algo e ele entra para destruir. E nós, depois de Jesus, nós aprendemos que tudo, irmãos, que nós vamos fazer, como o Patrick mencionou aqui, tudo que nós vamos fazer, nós procuramos fazer juntos. Tem algumas coisas, e a gente aprendeu algo que eu quero compartilhar com os irmãos, que como você descobrir a vontade de Deus para os seus sonhos? Você como casal. Como você descobrir a vontade de Deus? E é muito simples de você entender a vontade de Deus como casal. Porque a vontade de Deus está atrelada à concordância. Vocês como casal, vocês já conquistaram e alcançaram tantas coisas na vida, quando vocês entrarem em concordância. Quem já provou disso? Quando um casal está em concordância, isso é a vontade de Deus. A vontade do Senhor está atrelada à concordância do casal. Às vezes as coisas não acontecem, sabe por quê? Porque o casal, um quer uma coisa e o outro quer outra coisa. Aí não tem como, não acontece a manifestação do poder do Espírito Santo. Deus ele age na concordância do casal. Então a gente tem provado de coisas maravilhosas quando nós alinhamos. Então a gente quer conquistar algo, então a gente conversa antes, até sobre as metas. Nós mudamos a forma de nós escrevermos as nossas metas. Nós procuramos entender a motivação,
e nós discutimos sobre os nossos sonhos, e então nós escrevemos as nossas metas. Por quê? Porque nós entendemos o que está escrito na palavra do Senhor em Mateus 18, no versículo 19, Mateus 18, 19, que diz que se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa, eu disse qualquer coisa, será concedido pelo Pai. Então, quando o casal, queridos, eles alinham o seu sonho, as suas expectativas, Deus começa a mover algo sobrenatural. Amém? Você quer falar algo sobre eu vou dar um exemplo aqui para vocês na questão da concordância. Várias vezes, vou puxar o lado da mulher agora, tá? Várias vezes aconteceu de ele querer algo, fazer algo, e eu não concordar. E eu falar, não concordo, não acho legal, não faz. E ele ir. O que acontece? Quebra a cara. Dá errado. Deu errado. Então, várias coisas, né? Um dos exemplos aqui, ele entrou numa... como que chama? Eu não sei quantos de vocês conhecem a Telex Free, né? Foi um marketing aí que surgiu do nada, e aí conseguiu engajar muita gente para entrar, para investir dinheiro naquilo, prometendo Deus e o mundo, e ele caiu nessa. Falei para ele, não vai, amor, não é de Deus sair, não estou concordando, estou achando estranho. Eu sempre tenho o pé muito no chão. Então, eu falo assim, se o negócio está muito fácil, tem alguma coisa por trás. Então, ele tinha que investir um dinheiro e ia ter um retorno 10 vezes mais. Eu falei, tem alguma coisa errada. E ele não me ouviu, quebrou a cara, investiu. Mas, assim, graças a Deus, pela bondade de Deus, o que ele investiu, ele conseguiu pegar de retorno, só. Não pegou nada mais. Mas foi da graça de Deus, porque eu conheço muitas pessoas que caíram nessa, investiram muito dinheiro e não conseguiram pegar o retorno de volta. Então, esse foi um então, dos os casais exemplos. estão rindo aí, deve ter entrado nessa também. Irmãos, essa questão da concordância, ela é fundamental, ela é muito importante. E eu diria, para você refletir sobre isso, você sair daqui, conversar com a sua esposa, e você nunca mais agir sem a concordância, porque não vai dar certo, irmãos. Por que não vai dar certo? Porque está quebrando um princípio da palavra do Senhor. Então, toda vez que um princípio é quebrado, as portas são fechadas. E eu trabalhei nessa empresa de consultoria, eu trabalhei mais de 10 anos, e o ano passado, eu não queria sair da empresa. Eu falei, não vou sair, eu não tenho uma estrutura para atender os clientes que nós atendemos, então eu não vou abrir, uma consultoria. E ela falou assim, abre. E era um sonho meu trabalhar para mim, só que eu ficava inseguro, e ela falou assim, não, abre, porque agora vai dar certo. E eu falei assim, mas você sabe que leva um tempo até as coisas acontecerem, e o dinheiro que a reserva que a gente tinha financeira, só dava para 4 meses, e eu falei assim, é muito arriscado. E ela falou assim, vai pela fé, porque agora vai dar certo. Eu falei, você está de acordo? Porque se não der certo, você vai mergulhar no barco comigo, né? E ela, não, estou de acordo, pode ir que vai dar certo. Irmãos, e nós abrimos a consultoria, e nós fomos surpreendidos, isso aconteceu em outubro, nós fomos surpreendidos pelo Senhor em janeiro, de algo sobrenatural na nossa vida, e desde então o Senhor tem abrido as portas. O Senhor nós continuamos trabalhando de casa, nós abrimos um coworking aqui no Anália Franca, em São Paulo, mas continuo trabalhando via home office, e nós atendemos empresas como Magazine Luiza, como Brasil Prev, como Cacau Show. Esse ano a Cacau Show foi atrás da gente, eu nem liguei para a Cacau Show, o pessoal da Cacau Show que entrou em contato com a gente para fechar parceria com a nossa empresa. Então, é Deus movendo
o sobrenatural. Não é mérito nosso, é mérito do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então Deus, Ele pode fazer além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, né? Há 4 anos atrás, nós fomos para Caçapava, e nós chegamos lá, fomos morar de aluguel. 7 anos, ficamos 3 anos morando de aluguel. 3 anos morando de aluguel, e há 4 anos atrás, está indo para 5 anos, o Senhor nos deu uma casa grande, um sobrado, irmãos, com mais de 271 metros de área construída. É uma casa de 7 cômodos, e tem um quintalzão bem grande no fundo, 100 metros quadrados o quintal no fundo da nossa casa, e agora a gente fez um rancho lá para fazer cultos para o Senhor, de 49 metros quadrados, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é maravilhoso, irmão, Deus é bom, Deus é bom. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso junto, tudo isso concordando, tudo isso colocando em oração. Mas é tão tremenda essa questão da concordância, irmãos, que acontece tão rápido quando o casal concorda com algo. A gente ora e concorda, ora e Deus age. É impressionante, irmãos. E nós estamos prosperando, né? Estamos reformando a nossa casa, tudo, pagando a nossa casa, nós está financiada, mas estamos pagando, estamos reformando a nossa casa, estamos sonhando com uma piscina no quintal da nossa casa. Irmãos, estamos agora, em nome do Senhor Jesus, estudando aí, orando a Deus, para trocarmos de carro. Tudo isso, irmão, nesse cenário que está aí, as pessoas estão reclamando, porque está difícil, mas Deus está prosperando, está abençoando a nossa vida de forma sobrenatural, porque nós decidimos andar juntos, decidimos servir ao Senhor, decidimos concordar em tudo. Então, desde quando ela trabalhava, irmãos, ela sempre dava o salário dela para mim. Por que eu estou falando isso? Porque vários casais, eles entram em discussões. Tem uma pesquisa que fala que 27%, se eu não me engano, dos divórcios acontecem por problemas de fundos financeiros. Olha só, irmãos, o casal se separa por conta de problema financeiro. E por que, irmãos, os casais se enrolam? Porque, irmãos, aqui ela me dava o dinheiro para me administrar, porque ela falava, ele é melhor do que eu administrando. Então ela entregava, ela confiava. Agora, isso não é uma regra. É o homem que tem que administrar. Se ele souber administrar, ele administra. Mas tem mulher que administra melhor do que o homem. Então, que o homem dê o dinheiro para a mulher administrar. Não tem mulher que administra? Cadê as mulheres que administram dinheiro aí? Aí, tá vendo? Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema, não é pecado, irmãos. O pecado é a divisão. O meu dinheiro. Então, irmão, tem família, tem gente dentro da igreja que ganha muito bem, tem casais dentro da igreja que ganham muito bem, estão enrolados financeiramente, sabe por quê? Por conta da divisão, porque a divisão, mas eu não estou pecando, irmãos, a divisão é um pecado, a divisão é uma brecha, é uma porta, é um portão, é uma brecha para Satanás agir e destruir a vida financeira da família, do casal, e aí todo mundo sofre com isso. Né? Quer falar alguma coisa sobre? É que assim, essa parte da concordância, ela requer muito o ceder. Então, se o casal não consegue ceder, porque assim, para mim concordar com ele, muitas vezes, não vai ser o que eu quero. Tanto é que, só para vocês terem um exemplo, a questão do carro. A gente está querendo trocar de carro. Por que a gente não trocou de carro ainda? Graças a Deus, não é por conta do dinheiro. É porque a gente não concordou ainda qual carro comprar. Então, se eu não concordo, ele não compra. Se ele não concorda, não compra, não dá certo. Então, às vezes eu quero um modelo, ele quer outro. Então, enquanto a gente não estruturar e não decidir qual carro é melhor para a gente, para a nossa família, que seja do gosto dos dois, não tem como, não vai dar certo. Então, esse é um dos exemplos. Então, o concordância tem que haver o ceder. Então, se você não consegue ceder,
os seus gostos, ceder à opinião, às vezes a opinião do seu cônjuge é melhor do que a sua. Então, fica difícil haver concordância. Então, para que haja esse estabelecer do Senhor, tem que ceder, tem que ser humilde para reconhecer que a ideia do outro é melhor, tem que ser humilde para reconhecer que você não está certo em tudo. Né? Às vezes o homem, eu sei que a parte do homem é mais difícil de ceder, né, para a opinião da mulher, para aquilo que ela acredita. Graças a Deus, né, amor, a gente não tem muito desse problema depois dos depois de muito que ele caiu, né? E hoje ele entendeu verdadeiramente que se eu não estiver de acordo, ele não vai, porque ele já sabe que vai dar errado. Então isso é um aprendizado. Coloca isso na presença de Deus. Ora junto com a sua esposa, desenha, coloca num papel. A gente está de acordo? Está de acordo, então vamos orar. Deus rapidamente ele manifesta a vontade dele. Isso a gente tem provado na nossa vida. Isso a gente tem visto no nosso casamento. E tem coisa também que não chegou o tempo de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa, irmãos, e às vezes não chegou o tempo de Deus. E é necessário você esperar, ter paciência, porque vai chegar a hora certa, vai chegar o momento certo. Então tenha paciência para algumas coisas. Nós aprendemos, né, durante aí essa caminhada, que a paciência, irmãos, ela é algo muito bom, sabia disso? Porque tem gente que acaba fazendo as coisas na pressa, não tem paciência, então não consegue esperar. E aí às vezes, sabe aquela situação que a pessoa começa a pressionar e você, nossa, eu fiz isso porque parece que eu não tive opção. E na verdade você teve opção. Porque, irmãos, quando não é urgente, dá para esperar. Quando não é urgente, dá para esperar. Se você não esperar, o que acontece? Você acaba entrando numa que depois não tem como você sair, não tem como você voltar atrás. Então eu aprendi uma coisa, eu não faço nada na pressão. Se eu vou fazer um negócio, o cara fica me pressionando muito, eu já saio, porque Deus não trabalha na pressão. Porque quando a pessoa quer, vamos supor, você vai comprar um carro, o cara, não, compra o carro, fica te pressionando ali, tem alguma coisa errada, irmão. Por que está te pressionando? Porque Deus não pressiona ninguém, amém? Deus é paciente, amém? Deus nos alcançou, Deus te alcançou, Deus me alcançou. Por quê? Porque Deus é paciente. Então nós precisamos também ser paciente, porque como casal, as coisas vão acontecer, mas não no nosso tempo, no tempo do Senhor. Então sejam pacientes também, é uma coisa que tem nos ajudado muito a ser paciente, porque, irmãos, a gente não pode andar como casal desesperado por aí, não é verdade? A gente tem que andar, porque Jesus está na nossa vida, amém? Então, quando Jesus está na nossa vida, a gente é satisfeito. Se a gente tem um carro melhor, amém. Se não tem, a gente precisa estar satisfeito com o carro que a gente tem. A gente, como cristão, nós precisamos andar satisfeito, porque o satisfeito, irmão, ele tem um poder de escolher. O desesperado não. Então o desesperado ele sai desesperado e qualquer um que aparecer, qualquer carro, qualquer situação ali serve. Eu estou falando aqui de algo material, irmão, mas pode ser qualquer coisa relacionada à vida. Então tenha paciência, ande satisfeito como casal, porque você vai poder escolher o melhor que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês em Eclesiastes capítulo 4, a gente já está finalizando aqui, Eclesiastes 4, versículo 9, do 9 ao 12 nós iremos ler. Amém? O 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém. Queridos, aqui, né, esse livro
escrito pelo homem mais sábio que essa terra já viu. Ele coloca aqui algumas lições, algo muito importante que nós precisamos entender. Ele fala sobre intimidade aqui. Ele fala a respeito do casal, um aquecer o outro. Então, às vezes, irmãos, a gente dá brecha para o inimigo, o casal às vezes dá brecha para o inimigo, às vezes numa discussão eles dormem separados, um vai para o sofá, outro vai para a cama. Irmãos, evita isso. Eu sei que às vezes naquele dia que a chapa esquentou, que a chapa esquenta, né, irmãos? Às vezes a nossa carne, não, vai para o sofá, não, vai para o outro quarto, né? Lá em casa que é grande, né, tem vários quartos, vai para o outro quarto. A carne grita, mas nós não podemos ser guiados pela nossa carne. Nós temos nesse momento que escolher a razão, de buscar o perdão, de tentar se reconciliar, mas nunca dormir separado. Nós ouvimos isso muito aqui dos nossos pastores, né, que não durma separado, mas isso nunca é demais falar. Nunca durma separado, irmãos, nunca durma brigado, porque é algo ruim para o casal, é algo ruim. E a Bíblia está falando aqui, quando você dorme de maneira separada, quando você não está ali para esquentar o outro, a Bíblia está falando algo relacionado à intimidade do casal, a intimidade do casal. Amém? Então, queridos, quando a Bíblia dá esses toques, essas dicas, esses princípios para nós precisamos observar. A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Não se quebra. A questão também aqui a gente até estava conversando em casa sobre esse versículo, a questão aqui da intimidade, irmãos. É muito importante a intimidade no casal. Irmãos, e o casal, ele precisa, tanto o esposo quanto a esposa, precisam se dedicarem, dar atenção a isso, porque é muito importante, irmãos, o casal ter uma vida ativa com relação à vida sexual. É muito importante isso. Então, quando o casal está namorando, é aquela loucura, né? Aí quando casa parece que, não, irmãos, é possível, isso é possível, através de uma atividade, através de uma boa alimentação. Isso é possível, irmãos. Talvez você está aqui e está passando por alguma dificuldade na área sexual. Eu quero dizer para você que tem restauração de Deus para a sua vida. Deus quer que você desfrute dessa área também na sua vida, porque é muito bom para o casal. Então, como nós trabalhamos de casa, ela agora está trabalhando comigo também, na Link Consultoria. Deus também deu uma empresa na área de decoração, ela já até testemunhou aqui, mas nesse momento nós estamos com muitas atividades na consultoria. Então a Tami Decora tem ficado um pouco em segundo plano, assim, tem sido pedido só por encomenda, ela não tem se dedicado muito por conta disso, mas nós trabalhamos de casa, ela é a minha secretária, então a gente trabalha de casa, então as crianças vão para a escola, então aí o patrão pode, né? É uma bênção, irmão. Eita, é uma bênção. É maravilhoso, irmãos. E porque as pessoas falam, que o casal vai passando, vai se esfriando. Não vai se esfriando, não. Vai esquentando cada vez mais, amém? Porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua vida sexual. A chapa vai esquentar na sua casa, em nome de Jesus. Vai esquentar, irmãos, porque Deus tem isso para nós. Deus tem isso, irmãos, e é maravilhoso, a gente tem desfrutado do melhor de Deus. Olha, ela quer falar um negócio aí, ó. Fala aí. É porque assim, irmãos, como a gente, né, tem esse problema abençoado, né, de não ter tempo para se dedicar a um e ao outro, eu tenho que ajudar ele, e eu fiquei na dúvida, né, porque eu falei assim, eu preciso de alguém para me ajudar, ou na Tami Decora, né, ajudando
com as costuras, com os pedidos, ou alguém para suprir a necessidade dele como secretária, para ajudar ele, né? E aí ficou a pergunta, o que eu faço? Eu vou arrumar o quê? Uma secretária ou uma costureira? O que vocês acham, irmão? Não. Não vou arrumar secretária nenhuma para ele. Eu vou arrumar uma costureira, porque aí, eu sendo secretária dele, eu consigo acompanhar a costureira e consigo também... Ligeira ela, né, irmão? Ajudar, né? Ajudar, né? Amém? Tem uma coisa que eu queria falar aqui, que enquanto ele estava falando dessa parte sexual, da vida sexual, antigamente, quando as pessoas falavam assim... Quando eu estava nas ministrações ouvindo e falava assim, mulher é mais difícil, o homem tem que ter paciência, o homem gosta mais daquilo do que a mulher. Eu ficava me perguntando, eu falo, por que, Senhor? Você já se perguntou isso, mulher? Por que que ele gosta mais do que eu? Porque eu acredito que o sexo, se ele é de Deus, os dois têm que gostar igual. Se foi Deus que criou, por que eu não posso gostar? Por que eu não gosto? Por que eu me sinto mal? Por que eu fico evitando? Por que eu corro dele? Por que eu invento desculpa? Se o negócio é de Deus, se o negócio é bom, por que eu invento desculpa? Então eu me peguei questionando a Deus isso. Falei, Deus, se tem alguma coisa errada comigo, conserta. Se tem alguma coisa errada com ele, conserta. E Deus, em um evento de casais, retiro de casais, Deus consertou a nossa vida sexual. Deus, Ele consertou a nossa vida sexual. Ele fez algo na nossa mente, algo que havia bloqueado na nossa mente, de que o desejo dele, quando a gente vai começar a namorar, você não vai com a mente pensando em se satisfazer. Eu estou com vontade, eu vou lá e vou fazer, vou acabar. Não, você vai namorar já com a intenção de satisfazer a pessoa, o seu cônjuge. Então, isso tem mudado muito a nossa vida sexual, nosso relacionamento sexual, porque ele entende a minha necessidade e eu entendo a necessidade dele. E isso mudou, porque saiu o egoísmo, saiu aquela coisa de só eu me satisfaço e você fica para a próxima. Então, queridos, converse com a sua esposa, que a sua esposa possa ter essa mentalidade trocada. Não, o sexo é bom também. Tanto como você gosta, eu também gosto. Converse com a sua esposa, veja qual é a dificuldade que ela está tendo, por que ela não quer estar com você. Tem alguma coisa errada. Coloque na presença do Senhor e Deus, Ele restaura. Amém? Porque assim, irmãos, falando dessa questão, às vezes nós, os homens, eles têm uma mentalidade, às vezes, uma mentalidade mundana, na questão dessa questão que ela falou de, eu já me satisfiz, tal, e está tudo certo. Então, o sexo, ele foi criado por Deus para o prazer de ambos. Então, a gente não pode ter uma relação sexual pensando só na gente. A gente tem que pensar no nosso cônjuge, porque isso é de Deus. E aí, irmãos, o que eu falei, quando há concordância, aí Deus abençoa. Aí o Espírito Santo manifesta o poder dele, o fogo dele. Sabia disso? O Espírito Santo tem isso para nós. Os casal estão dando risada aí, os casal do fogo aí estão rindo. Então é isso, irmão, o Espírito Santo abençoa, porque é algo bom para a vida do casal. Amém, queridos? Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, a questão do cordão de 3 dobras fala a respeito das dificuldades que o casal enfrenta. Todo casal enfrenta lutas. Nós passamos por em 2019, a maioria de vocês sabem, o nosso filho, o Kaique, ele pegou uma bactéria e deu infecção generalizada, e ele ficou 90 dias no hospital, 90 dias, e a maioria, mais ou menos um mês, ou mais, ele ficou inconsciente, ele ficou sem andar, ele ficou sem falar. Agora imagina só, a minha alegria de estar ali na igreja,
além de Jesus, era ver o meu filho louvando a Deus, criança. E o médico chega em mim e fala, seu filho não vai falar mais. Seu filho se ele sobreviver, ele vai ficar com sequelas irreversíveis. Então, assim, foi muito difícil para a gente, foi um processo, assim, muito dolorido, porque a gente está sozinho, ela ia para o hospital, eu vinha para casa, ela ficava durante o dia, eu ficava à noite, no outro dia que ia aqui para o serviço trabalhar, então a nossa vida ficou dessa forma, mas Jesus estava conosco, porque passou, irmãos, passou, e para a honra e glória do Senhor Jesus, Kaique ainda está em processo de recuperação, de acompanhamento, mas os médicos falaram assim, o Kaique, ele vai ter problemas de concentração, então vai ter dificuldade na escola, talvez ele saia daqui e não saia andando, vocês precisam estar conscientes disso. O Kaique saiu andando do hospital, o Kaique voltou para a escola, e as primeiras notas dele, quando ele voltou, era 3. O professor falou, o Kaique não está acompanhando, o Kaique não está pegando, e aquilo para mim, para ela, era terrível, porque o Kaique, ele sempre foi muito inteligente, mas irmãos, a gente declarava, não aceito nenhuma sequela na vida do meu filho, juntos ali, declarando com concordância, e declarando, porque os pais têm poder sobre a vida dos filhos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, ele fez uma cranioplastia, porque ele fez a craniotomia para tirar a secreção que estava no cérebro dele, e ele teve que tirar o osso na parte da frente, porque estava infeccionado. Ele ficou 2 anos sem o osso, por isso que ele só usava boné, mas agora ele fez a cirurgia, ele está indo para a escola, foi uma recuperação muito rápida, ele está indo para a escola, e ele chegou em mim e disse, pai, você sabe qual foi minhas notas agora no último semestre? Eu falei, não. Ele falou assim, minhas notas foram 8 e 9, para a glória do Senhor Jesus. Então Deus é bom, irmãos. Então as dificuldades, elas vêm, não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Como casal, então nós temos provado do Senhor. O que nós estamos falando aqui para os irmãos, não somos perfeitos, tenho minhas falhas, ela também tem as falhas delas, tá? Nós estamos aprendendo um com o outro, a conviver, mas uma coisa maravilhosa é saber que Jesus está conosco. E então, se Jesus está conosco, irmão, se Jesus está na nossa vida, tudo é possível. Amém, queridos? Tudo é possível em nome do Senhor Jesus. Então, para a gente finalizar, Eclesiastes 5, no capítulo, ou no versículo 3, a última parte do versículo, diz que... Você quer ler? Ela vai ler aqui, irmãos, esse versículo, para vocês refletirem nesse versículo, sonharem juntos. E Deus tem grandes coisas para a vida dos casais aqui, em nome de Jesus. Eclesiastes 5:3 é só a primeira parte, que diz assim, das muitas ocupações brotam os sonhos. Amém? Então, das muitas ocupações brotam os sonhos. Então o casal precisa se envolver junto nas coisas. Envolva o seu cônjuge nas coisas. Ocupe o seu cônjuge, dê trabalho para ele, trabalho bom. Envolva sua mulher, envolva seu marido. Tem mulher que ela está lá na frente, o marido lá atrás. Envolva seu marido, puxa ele. Dá ocupação para esse homem, para ele sonhar. E tem marido também que está lá na frente e a esposa lá atrás. Dá ocupação para essa mulher. Acredita nela. Acredita nela, porque se Deus colocou ela na sua vida, ele na sua vida, é porque existe um propósito, e vocês dois juntos, vocês são a maioria, queridos, vocês dois juntos são a maioria, vocês dois juntos, vocês vão provar de coisas sobrenaturais, mas chame a esposa, às vezes no casamento, às vezes um fica mais para trás mesmo, mas anda mais devagar, porque às vezes sozinho você vai mais rápido. Essa mulher não aprende, tal. Eu sou muito impaciente. A minha esposa está sendo uma luta, mas
ela decidiu não deixar eu contratar uma secretária. E ela falou assim: eu vou pegar esse negócio, eu vou aprender isso. E ela não desistiu, irmãos, e graças a Deus, eu estou vendo a evolução dela a cada dia. E eu achei, irmãos, que ela não ia conseguir, e ela está conseguindo. Ela está conseguindo, e é uma pessoa muito inteligente. E eu falei: uau, que coisa boa, que coisa boa. Então, irmãos, o casal precisa se descobrirem juntos. E aí, o Eclesiastes está dizendo que na muita ocupação vem os sonhos. Casal que não estão ocupados, não sonham. Então, se o casal não sonha junto, irmãos, é porque não estão ocupados. Quem está sonhando aí? Então, vocês estão ocupados, hein? Porque, irmãos, os sonhos de Deus não vêm na ociosidade. Os sonhos de Deus vêm sobre quem está ocupado. Toda vez que aparece na história que Deus vem sobre alguém, essa pessoa está ocupada. Então se ocupe junto com sua esposa, junto com seu esposo, e vocês vão ver os sonhos de Deus vindo sobre vocês, e vocês vão desfrutar de coisas sobrenaturais. Eu quero terminar encerrando e declarando que o melhor do Senhor ainda está por vir sobre a vida de cada casal, sobre a vida de cada família, em nome de Jesus. E nós vamos impactar, irmãos, essa geração ainda, mas não de apenas com palavras, mas nós vamos impactar uma geração através dos frutos, através da glória de Jesus sobre a nossa vida. As pessoas vão querer servir a Jesus, elas vão olhar para você, vão olhar para o seu casamento e vão falar assim: o que vocês têm? Eu também quero. E você vai trazer as pessoas para Jesus, porque o seu casamento, ele foi constituído pelo Senhor para influenciar outros casais a Jesus. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé. Você quer falar mais alguma coisa? Então fique de pé, queridos, em nome de Jesus. Espero que a nossa história tenha edificado